Boa noite quem está chegando. Vou fazer o convite aqui para mandar o convite, né, a solicitação para minha convidada, doutora Viviane. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da gestação e da maternidade da mulher advogada, seja ela uma jovem advogada ou não. Acredito que os desafios eles existem para toda mulher, mas a gente vai abordar os detalhes, as peculiaridades que envolvem a mulher advogada nesse momento aí de tanta, talvez, dificuldade, né? De tantos desafios, na verdade. Então eu vou estar chamando aqui a minha convidada que prontamente aceitou meu convite. Eu só tenho a agradecer a colaboração dela, né? Vamos chamar a Viviane, doutora Viviane. Deixa eu ver aqui. Pronto. Já fiz o convite, doutora Viviane. Boa noite. Tudo bem? Bem, como você está? Bem também, graças a Deus. Primeiro, eu quero agradecer a sua disponibilidade nesse, né, no meio de tanta correria aí, você, né, também é mãe, e agradeço de verdade você ter dado essa oportunidade aqui de vir agregar, né, com as informações que muitas mulheres advogadas precisam ouvir, né, muito importante. Eu agradeço pelo convite, doutora Márcia, é sempre um prazer trazer informações, conversar, trocar ideias, né? Mesmo diante da correria do dia a dia, advogando, sendo mãe, mas faz parte, a gente tem que parar, ter um momento para compartilhar, né, essas informações, essas trocas de experiências. Sempre um Muito prazer. bom. Eu não sei como desativar esses comentários, porque acho que fica bem na sua frente, não? Ou não? Ele aparece aqui. Se você conseguir desativar e depois ao final desativar, senão tudo bem. Isso. Eu vou ver se eu consigo desativar comentários, só por enquanto. Depois a gente volta, abre para perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, vai ser super bem-vindo. Tá certo. Né? Então, primeiro eu quero apresentar você. A doutora Viviane Alves, ela é de São Bernardo, subseção São Bernardo do Campo. É advogada militante aí na área especialista, né? Na área do direito de família e sucessões. É mediadora de conflitos e tem uma larga experiência aí nessas duas áreas que eu mencionei aqui. E vamos lá, a gente vai começar, né? Porque para que a gente já entre no assunto, né? Então, assim, essa questão você vivenciou há pouco tempo, né? Com a Letícia. E eu tenho aqui, vou te fazer umas perguntas que normalmente as pessoas têm dúvidas para a gente poder estar passando essas informações, tudo bem? Vamos lá. Então, tá bem. Bom, primeiramente, se você quiser comentar o que, pessoalmente agora falando, né, para você, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na gestação da Letícia, sua filha única, sua primogênita? Você tem alguma coisa assim que você acha que realmente foi o que te abalou e que você pode dividir com a gente? Olha, o fato, assim, em primeiro lugar, assim, é um desafio realmente, né? Você ser mãe e trabalhar. Com a pandemia, né, a gente teve algumas questões que ajudou muito nesse sentido. Então, por exemplo, as audiências elas eram feitas de forma virtual. Então, nesse sentido, para mim, houve um grande, vamos dizer assim, uma grande evolução, porque não tinha esse deslocamento. Mas isso é algo relativamente novo, né? A gente tem isso há pouco tempo. Então, o que eu quero dizer é que a questão pior seria a questão de deslocamentos, porque você tem que ter alguém que possa ficar com o seu filho naquele período, e nem sempre você tem, né, isso.
existe a questão também da amamentação, então esses deslocamentos acabavam atrapalhando, né? Então eu tinha pessoas que me ajudavam, advogadas parceiras, e quando eu precisava fazer algo externo, eu delegava a elas e elas faziam por mim, né? Nesse primeiro momento. Então, para iniciar, né, seria esse ponto aí que foi que eu senti uma dificuldade que eu consegui resolver delegando ou, no caso, fazendo virtualmente quando era possível, né? É, entendi. E aí, na verdade, também, que eu quero saber com relação. Porque, assim, a pessoa está trabalhando e aí, de repente, ela não. Ela, obrigatoriamente, ela precisa de um tempo. E como que funciona a licença maternidade da advogada, né, que a gente está tratando aqui? Claro, claro. A licença, na verdade, ela é feita. Se você trabalha de forma exclusiva e você está no processo, somente você, não tem um escritório, não tem outros advogados que você possa compartilhar, né? Aí você consegue pedir uma suspensão daquele processo pelo período de 30 dias. Claro, aí você vai comprovar nos autos, justificar, e você consegue suspender por esse período, que é um período bom, né? 30 dias você consegue se reorganizar e eventualmente não perder um prazo, não prejudicar um cliente, que isso é, né, inadmissível. Então, é uma questão que ajuda muito, né, esses 30 dias. Agora, quando a pessoa já trabalha, já tem uma sociedade, tem outras questões, outros advogados que possam fazer às vezes, aí não é possível, justamente por isso, né, não é exclusividade daquele processo. Mas muitas mulheres trabalham de forma autônoma, trabalham sozinhas, então essa ajuda eu acho que é fundamental, quando necessário, né, se é um processo que você requer aí esse pedido, né? Às vezes não é necessário pedir. Então Mas você pode pedir essa suspensão aí do prazo no processo, isso, ou em todos os processos, por exemplo, por 30 dias. por Quando 30 você é dias, sozinha, advogada autônoma, sozinha. passado por aquele processo, né? Isso tem que ficar bem claro, não pode ser dividido. Aí tem uma parceria, eu tenho um escritório, aí não pode. Mas se você é exclusiva naquele processo, somente você responsável pode pedir por 30 dias. Aí, só para a gente deixar assim, um pouquinho mais fácil para o jovem para jovem advogada. Quando a gente diz sozinha, significa na procuração constar somente o seu nome. É isso? Isso, Tá. exatamente. Então, E aí, pois não. desculpa, pode falar. Não, o cliente contratou somente você. É um Isso. caso de advogada que é autônoma mesmo, né? Não tem o Tá. escritório. Escritório que eu digo E, em conjunto, uma sociedade, né? e é feito. E como que é feito, doutora Viviane? Como que é feito esse pedido de suspensão para as jovens advogadas? No próprio processo, fazer uma petição simples, informando, junto a certidão de nascimento da criança, informa que por aquele você requer, mediante existe uma regra normativa, você menciona, e ali você vai pedir, vai justificar para o juiz porque daquela suspensão. Certamente ele vai atender, porque é algo que tem previsão legal, né? E até essa é uma necessidade, né? Ninguém vai pedir eventualmente sem ser necessário. O processo de repente já está ao final e não tem outras provas, outros desdobramentos, né? E aí é muito tranquilo, então, de fazer esse pedido. E esses 30 dias, eles são suficientes. Dá para a pessoa se organizar. Eu creio que sim, porque principalmente no início, né? Quando você teve a bebê, aquele primeiro mês é um mês mais difícil para a pessoa se organizar, né? Então, esse tempo, eu acredito que seja. Porque antes da gestação, você, claro, você consegue organizar algumas coisas, mas existem alguns processos que realmente calham justamente com o nascimento da criança, né? Então, Tá. tudo isso não dá para prever, né? Então, tem É, essa. verdade. E com relação à isenção, existe uma isenção, né, da OAB para gestante. É um benefício muito interessante, é um benefício relativamente novo, né? Não tem muitos anos. As mamães mais
teve filhos aí pouco antes, né? 10, 15 anos, ou outras até que já têm filhos mais adultos, não tiveram essa mesma sorte. É algo que foi colocado, como foi conquistado, né? Foi percebida essa necessidade. E realmente, o ano que você está distante, o ano que você tem, é um ano que você não consegue, muitas vezes, trabalhar da mesma forma, né? Você tem uma condição ali. Então, a OAB tem esse benefício, é necessário requerer, você consegue requerer no próprio site da OAB, e esse benefício é geralmente provado pela. Você consegue fazer o pedido desde a gestação, né? E aí fica um protocolo lá com o pai da OAB, você consegue fazer o acompanhamento. Quando a criança nasce, você manda a cópia da certidão de nascimento. E é tudo feito de forma online, que é muito bom. Ótimo. No momento que não se dá para ficar saindo, né? Mais difícil, né? Então você consegue fazer isso. A OAB ela faz uma análise, mas o próprio documento, a própria certidão de nascimento é a prova que você tem feito aquela isenção do ano de nascimento da criança, ou da adoção, ou da gestação. Então, porque às vezes calha no mesmo ano, né? A pessoa ficou gestante em janeiro, teve no mesmo ano. Mas ela consegue fazer o desde a gestação. E aí, se porventura o filho nascer no ano subsequente, ela vai ter isenção do ano subsequente. Então, Tá. Então é a isenção total daquele ano, seria isso? Daquele exercício. Do ano. Então, não importa se a criança nascer em janeiro, em março, no final do ano, ela vai ter isenção da data que a criança nasceu ou que foi feita a adoção. Também é importante. Né? Também, tem direito no caso de adoção. É muito. Foi feito realmente, eu acho que poderia ter sido feito antes, né? Mas eu acho muito oportuno as advogadas terem conhecimento, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? É algo que passa, né? Passa despercebido e é bem no momento que a pessoa às vezes não está conseguindo arcar com essa despesa, né? Porque a gente sabe que uma criança demanda muitos gastos e ainda assim, quando vem com saúde, ok, já é caro, mas imagina se a criança precisa de algum cuidado específico. Então, eu acho que sim, é uma ajuda realmente, é algo que favorece bastante a mãe, né? É muito bom. E é interessante porque todos os passo a passo você tem pelo site da própria OAB. Então, você consegue fazer o protocolo, como eu disse, online, mas lá você consegue fazer o acompanhamento, ver quais são os documentos necessários e até deixar antes da criança nascer, deixar para juntar realmente só a certidão ao final, né, quando nascer, e aí já fica também documentado e algo que é automático. Você tem essa... Então, no caso, a mulher advogada, grávida, já na gestação, se prepara pelo site da OAB, acessa, vê documentação, já vai preparando tudo, e depois, quando a criança, né, pode ir protocolando, é isso? Pelo site, encaminhando. Encaminha os documentos. E, eventualmente, depois alguém até pode mandar esse e-mail para você, né? Se você não puder, por algum motivo, já vai ter um protocolo. Mas, geralmente, é algo simples de fazer, né? Então, dá para a gente fazer, tem tempinho. Ótimo, muito bom. Muito bom saber. Então, e aí, esse direito, eu não paguei o ano que a minha filha nasceu. Você usufruiu desse benefício? Esse benefício, foi ótimo, muito bom. E aí, quando a gente fala, então, dos direitos da advogada, da mulher advogada, no caso, gestante, a gente sabe que tem, né? A gente podia citar alguma coisa aqui mais relevante nesse momento, doutora? Tem sim. Olha, tem as preferências na sustentação oral. Então, existem algumas questões, né, em que a gente precisa fazer sustentação oral. E aí, ela tem, nós, mulheres, advogadas, mães, quando estamos nesse período, temos como requerer, né? Tem que informar, logicamente, que você precisa ter a preferência e aí é obedecido. Faz esse essa ordem, né? Então não fica lá esperando chegar a vez dela para poder apresentar, né, a sustentação oral.
E isso, esse benefício de ter essa preferência, né, de ser chamada em primeiro lugar, ou conforme uma ordem, né, que tiver, também serve para as lactantes, né? Também tem que ser informado. Ótimo. E aí você consegue também ter esse benefício. Até ocorreu um caso recente que repercutiu bastante, mas que, na verdade, estava sendo feito de forma remota, né? Mas, de qualquer forma, existe uma preferência, sim. Então, a gente tem que buscar nossos direitos, a OAB está aí para apoiar, e a gente fazer esse requerimento e ter obedecido essas regras, que são super válidas. Exatamente. A doutora está mencionando um caso polêmico de uma advogada que estava amamentando o seu filho, a sua filha, não sei se era menino ou menina, durante uma audiência, não foi isso? Aquele caso específico, né? Polêmico. E ela Bastante. tinha todo o direito de estar ali amamentando a criança, né, naquele momento. Enfim, é uma polêmica realmente que foi causada em cima dessa Sim, situação. mas E se sendo fizer, que é importante que seja feito esse requerimento, seja exercido nossos direitos, né? Sempre. exatamente, a gente tem que se colocar, né? Saber os direitos é bom por conta de que você chega e se coloca e requer, né? O que é seu por direito. Doutora Viviane, poderia falar aqui sobre o valor desse salário maternidade? Como que funciona? Qual é o valor? Sim, o valor geralmente é um salário mínimo, né, do ano vigente. Então também é importante que a advogada ela pague o valor, né, de INSS devidamente, quando é caso de autônomo, né, quando não é CLT, né, mas ela tem direito de receber um salário mínimo que aí, conforme o ano vigente, que ela vai receber o valor ali atualizado. Por isso, agora entrando um pouquinho no previdenciário, né? Porque já que a gente tocou nesse assunto, por isso a importância da pessoa, né, que é autônoma, a advogada aqui que a gente está falando, ela já Sim. está contribuindo, né? Já está fazendo as contribuições do INSS. Não adianta ela contribuir naquele mês que a criança nasceu para requerer o benefício, não é isso, doutora? Ter no mínimo aí uma carência de 10 meses, né? Então é importante também que isso esteja em ordem. Isso é algo também que a mulher, quando está gestante, ela consegue verificar se foi pago o valor correto. Existe, né? Lógico, a porcentagem que é paga mês a mês, geralmente tem que ser seguido aquilo. Mas às vezes, por algum motivo, se houve algum erro, alguma falha, ela consegue fazer isso antes de pagar eventualmente algum valor que estiver pendente. E aí, para que ela tenha esse direito aí completamente. Tem o direito Garantido. garantido. E aí é simples também fazer o requerimento. No meu caso específico, eu já tinha me organizado para fazer o pedido. Mas quando nasceu, porque tem que fazer realmente quando nasce, né? A gente não consegue fazer antes, né? A gente consegue O pedido. os É, documentos, preparar, deixar digitalizado. Mas como é importante essa questão de ter uma pessoa ou algumas pessoas para nos auxiliar, né? Então, sim. eu tive uma colega que fez para mim, eu encaminhei os documentos para ela, estava tudo em ordem, foi muito rápida a experiência que eu tive com a ajuda dela, foi ótima, porque rapidamente o meu benefício saiu. Então, eu também não Olha, tive que ir pessoalmente, não tive que ir atrás de documentos, não tinha nenhuma pendência, estava tudo redondo, então eu consegui ter esse benefício aí também de forma integral e no período correto. Foi aprovado de forma rápida. aí, tá vendo? Por isso a importância, né, de estar contribuindo direitinho, e aí no momento que você precisa, você consegue. As pessoas às vezes nem acreditam muito, né? Sim, Mas será que consegue? Se você tem lá o período, né? faz, Consegue. é importante fazer o requerimento, e se eventualmente tiver algum problema, existe também a questão judicial que pode ser entrada. Se não é tudo ok, dificilmente vai dar problema, mas eventualmente, se acontecer algum problema, tenha a possibilidade também de um ingresso judicial, quando necessário, né, por alguma questão aí peculiar ao caso.
E aí a mulher advogada, ela pode fazer esse pedido sozinha e se ela não conseguir, de repente, não sabe como, ela pede para uma colega que de repente é especialista em previdenciário, também pode ser. Porque não vai ter, quando nossa criança não vai ter o tempo, né, para ir atrás dessas informações, se ela não foi especializada na área, talvez tenha alguma dificuldade. Então, ela pode ter ou em parceria, ou conversar com uma colega que pode fazer às vezes, que entraria um pouquinho aí num apoio, né, numa rede de apoio. É, verdade, verdade. Mas tá ótimo, já deu para a gente alertar bastante, né, essas mulheres aí, desses detalhes super importantes. Eu só estou Sim, conferindo aqui se eu não estou esquecendo. Agora vamos falar um pouco sobre como conciliar a vida, né, profissional da mulher advogada, né, com a maternidade ou até mesmo a gestação, porque existem sim. gestações que são difíceis, né, com algum probleminha aí no meio do caminho, um problema de repente de saúde da mulher que está gestante. E aí, como foi? Pode falar o seu exemplo, de repente pode servir para outras mulheres, né? Como é que Claro, foi claro. e o que você, de repente, pela experiência, o que que você sugere? Sim, a gestação é um período que muitas vezes a mulher nem sempre passa bem o período todo. Tem alguns momentos que há muita exposição, né? Então, nem sempre a gente consegue, é, vai por caminhos que às vezes a gente não espera, né? Então, a gente tem que ter, acho que uma organização de agenda, conseguir priorizar as questões. Eu acho que o apoio, né, uma rede de apoio, né, que tanto falam hoje, é importantíssimo. Aí essa rede de apoio pode ser por parcerias, pode ser rede de apoio por familiares, mãe, uma sogra, pode te auxiliar no caso de uma criança. Profissionalmente, eu acho fundamental ter pessoas capacitadas na sua área e em outras também, para que realmente você não deixe um cliente desassistido, que você possa confiar e também receber essa ajuda. Então, é fundamental. Assim, eu creio que ter uma rede de apoio muito boa, você consegue tocar. Porque nem sempre a gente Certo. vai conseguir fazer efetivamente todas as funções. O tempo acaba sendo um desafio, né? A gente consegue É, é, todas as agendas, né? Então você prioriza aquilo que realmente tem que ser feito por você. O trabalho remoto ajudou bastante esse tempo que a gente perdia com deslocamento, então audiências, plantões que a gente eventualmente faz quando é inscrito em defensoria ou quando é inscrito em outras instituições, né, que requer sim. plantões, convocado, você consegue fazer e ter alguém, uma vizinha, e às vezes alguma troca, né? Porque às vezes você fala assim, eu não quero pagar uma pessoa, ou eu não posso pagar nesse momento, mas eu consigo fazer algumas trocas que são super saudáveis, né? Em áreas, em favores diversos, né? Que pode ser feito. E às vezes mesmo por voluntariado, né? Às vezes tem uma vizinha que pode te É, ajudar. Sei. Aí é muito da sim, realidade de cada um, porque tem pessoas que não têm familiares aqui próximos, né? Assim, não tem, a mãe mora exato. sozinha, os pessoas moram em outro estado, então às vezes a pessoa se vê sozinha, contar É, quando ela tem um companheiro, contar com essa ajuda. Então é tentar equilibrar mesmo a agenda, se organizar, deixar tudo anotado. E eu acho que é isso, assim, fundamental tá bem, né? Se cuidar para que você claro. consiga dar conta mesmo. E eu acho que devagar a gente vai, né? Não pode, você não pode se desesperar, né? Esse é um momento Sim, muito maravilhoso, né? Ser mãe é muito bom, mas com requer muito certeza. tempo, requer muita organização para que você não se prejudique, né? E nem o seu trabalho, né? Então, É, esse é fundamental. exatamente. Então, assim, pensando, né, um breve resumo. A mulher advogada, seja jovem advogada ou não, estando gestante, ou já, né, com o nenenzinho aí, a maternidade, se ela se programar, né, com esse passo a passo, como a gente mencionou aqui, a doutora mencionou,
né, a questão do benefício, a questão da isenção e os direitos que ela tem, por exemplo, até a suspensão de algum dos processos, no caso, quando ela é sozinha, né? E levando Sim. em consideração também esse fator super importante que é a rede de apoio, que pode vir da família, de amigas, né? Amigos, amigas, do marido, do parceiro ou da parceira, e de outras, de terceiras, né? De terceiros, porque vem às vezes ajuda de fora, da onde a gente menos espera. Então, e se organizar com o trabalho no sentido de estar mantendo a sua agenda, né? Mantendo de repente parcerias, fazendo trocas para a coisa pra não se perder, né? Para que a sua rotina agora com o neném, enfim, com a criança, né? Ela não pare. Então, assim, não é porque você teve um filho, uma filha, que acabou. Então, agora não dá mais para divulgar? Não, dá. Dá sim. Desde que você se organize, né? E conte com uma rede de apoio. Não é isso, Com doutora? certeza, com certeza. Muito bom, foi muito produtiva. Eu vou aqui só ativar os comentários, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Na verdade, essa live vai ficar gravada. E eventualmente, se alguém quiser perguntar, quiser entrar em contato com a doutora Viviane também por alguma questão aí referente, né, a essa experiência dela, inclusive, de repente precisa assim, doutora, me ensina como é que eu faço esses requerimentos. Pode falar, né, doutora? Sim, pode entrar em Pode. contato. Tá bom, então. Eu acho que por hora, como a gente está aqui em número pequeno, né? E isso também não é uma preocupação, porque fica gravado e depois a turma acaba Conteúdo, tendo acesso, né? com O certeza. pessoal acaba tendo acesso e também gostaria de pedir a sua permissão para deixar esse conteúdo muito importante na minha mentoria, para os meus Pode, mentorados, com certeza. porque com certeza vai ter alguma mamãezinha aí, e advogada, né? E de repente, às vezes até de primeira viagem, principalmente. Então eu Sim, agradeço. isso, autorizado. Tá bom, então. Doutora, muito obrigada, Eu agradeço. principalmente é uma caridade, né? Você doou o seu tempo, que é precioso. Letícia daqui a pouco tá aí te chamando. É um E um prazer. beijo. Só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a sua boa vontade, a sua disponibilidade. Saiba que isso é muito gratificante, muito importante. E só, né, a gente só tem a ganhar passando o conhecimento para as É um pessoas, né? prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que assim, a sua página, você pode falar a página aí do Instagram, porque eu não consegui marcar aqui, aí se alguém É quiser, arroba, né? Viviane Advogada 22. Viviane É, Advogada, isso, 22. Viviane Advogada 22. Tá bom, Isso. aí o pessoal, quem quiser seguir a doutora Viviane também fica à vontade, e se alguém precisar fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre como foi que a doutora conseguiu, né, suspender, né, a isenção, aliás, né, a isenção do pagamento da OAB, como é que faz, enfim, fica à vontade, né, doutora, para Sim, perguntar. muito Muito obrigada. obrigada mais uma vez. Um beijo grande, um beijo na Letícia, viu? Obrigada. Beijo grande, muito obrigada. Até Até a mais. próxima, doutora. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Vamos lá. Vou deixar gravado, tá?